Antes do seu jogo favorito chegar até você, o caminho percorrido por ele é longo. Do surgimento da ideia na cabeça de quem cria o jogo até ele estar bonitinho em uma prateleira de loja cheio de glamour, a etapa mais trabalhosa e demorada é a do playtest, vulgo teste de jogo ou teste de fogo. Se você sonha em criar um título que vá bombar muito ou quer saber mais sobre esse processo, fica aqui para mais um De Quem é a Vez Explica. Agora sim, só testando negócio antes da gente começar. Será que você podia clicar no gostei e acionar o sininho? Só de bobeira assim? Tô esperando, fica à vontade. Foi? Beleza. Na comédia, muitas vezes a gente tem uma ideia de piada e fica empolgado com ela. Chega todo feliz no palco para contar, segura lá o microfone e quando conta, ela falha miseravelmente. O que você faz quando isso acontece? Fica muxoxo? Não, né? Você vai, analisa o que deu errado, modifica um pouco a piada e tenta de novo. Esse é o processo básico de criação. É um processo vivo, interativo e iterativo. Justamente por isso que os testes de jogo, vulgo playtests, são a parte mais importante da criação de um jogo de tabuleiro. É com eles que você vai transformar ideias cruas em jogos polidos e prontos para jogar. Por isso, também é que é a parte mais difícil de todas. O teste é um processo que você precisa amar e algumas vezes é difícil até mesmo encontrar quem queira testar. De maneira mais alto nível, um playtest pode revelar como os jogadores reagem ao tema de um jogo e se esse tema se encaixa na mecânica. No fim, a coisa mais importante que um playtest pode fazer é dizer se o jogo é divertido ou não. Diversão é a qualidade fundamental de um jogo, mas, ao mesmo tempo, é a mais difícil de avaliar simplesmente com o manual de regras e os componentes. Um jogo matematicamente perfeito não é o mesmo que um jogo bom. Um projetista, ele pode equilibrar todas as probabilidades e todos os efeitos no papel o dia todo. Mas se não for um jogo agradável de jogar, se os jogadores não estiverem se divertindo, então o design não é bom. É claro que a diversão é subjetiva e que diferentes grupos de testadores vão se divertir em cenários e situações diferentes. Por isso, conduzir os playtests de forma inteligente é o que permite que você restrinja o seu público e lance o jogo para os jogadores que mais vão gostar dele. Agora que você já tem uma ideia do que é um playtest e para que ele serve, acho que é importante ajudar a galera que pensa em criar um jogo e gostaria de saber o que fazer quando chegar o momento do playtest do seu jogo. Do seu título, no caso. Primeiro, se é um jogo e vai ter gente pra jogar, você precisa explicar esse jogo pra galera. Como a gente já fez aqui no canal um vídeo sobre como explicar um jogo, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu vou dar umas dicas importantes por alto. Uma delas é que antes de mais nada, você tenha controle da mesa. Não deixa a galera ficar se distraindo com os componentes, com as cartas, porque é muito comum você começa a explicar e a pessoa, oh, que componente bonito e tal, aí fica pegando. Não, segura, faz tipo... Papai, não, vem cá, dá a pecinha, dá a cartinha pro papai, depois você lê, entendeu? Porque senão você não vai ter a atenção da pessoa. Depois também é importante não deixar outra pessoa ficar explicando junto com você, nem mesmo armando o jogo enquanto você explica. Você é quem conduz o processo, você é que precisa ter a atenção de todo mundo nesse momento. Outro ponto importante que pode parecer bobeira para muita gente é explicar o tema do jogo. Claro que você não precisa contar uma história imensa, falar de todos os detalhes e tal, mas fala por alto, né? Diz assim sobre o que se trata a temática, porque isso acaba ajudando no contexto e até mesmo para explicar melhor depois as mecânicas. Também vale lembrar que você deve sempre começar pelo fim, ou seja, comece falando qual é o objetivo do jogo, porque aí as pessoas vão entender por que elas têm que fazer as ações que precisam ser feitas. Claro que tem muito mais detalhes na hora de explicar, mas esses 3 pontos são fundamentais e vão ajudar bastante a não ter um bando de gente perdida quando você for querer mostrar o seu jogo para elas.
Uma vez que você já saiba como explicar o seu jogo, é chegada a hora de se preparar para o playtest. Normalmente, no início do processo, você vai precisar testar o jogo sozinho. Como assim sozinho? Bem, antes de se envolver com outras pessoas, é importante que o criador tenha uma mínima ideia de que o jogo funciona, de que as ideias colocadas fazem sentido e que o jogo é capaz de suportar mais de 5 minutos de teste sem ser totalmente quebrado. Na segunda etapa, o projetista vai testar o jogo com a sua família, com o namorado ou com os amigos. Essas pessoas costumam jogar com ele no dia a dia e fica mais fácil convencê-los a participar dessa árdua empreitada. Mas tem um momento que você vai precisar testar com gente que você não conhece. A grande diferença é que a galera que te conhece e gosta de você vai apoiar você, mesmo que eventualmente role um feedback negativo. E não que isso seja ruim, na verdade é graças a esses feedbacks iniciais que você vai poder desenvolver um pouco melhor o seu protótipo e começar a aparar as arestas dele. Esse é o momento em que o seu jogo deve estar funcional, mesmo que ainda não esteja divertido. Você provavelmente está se sentindo muito orgulhoso dele e por isso é muito natural que você tenha grandes expectativas de que tudo vai correr super bem com o playtest externo. O lance é que a realidade, na maioria das vezes, é um tiquinho diferente, porque quando você vai lidar com estranhos, essa galera não necessariamente vai dar um feedback favorável ou positivo. É muito comum você receber um retorno negativo, muitas vezes dizendo que o seu jogo não é tão divertido quanto você pensava. Inclusive, alguns testadores vão deixar claro que não gostaram do seu jogo e alguns problemas vão ser encontrados. Muitas vezes, problemas grandes. E, infelizmente, para quem está começando e mesmo para uma galera mais experiente, isso dói mais do que deveria. Mas aqui eu vou falar um negócio que também se aplica no meio acadêmico quando alguém critica uma publicação científica. Saiba separar o trabalho da pessoa. O seu jogo não é você. Você pediu para as pessoas darem uma opinião sincera sobre o jogo que você criou, então engole seco e aceita ela. Ao mesmo tempo, não é para você se martirizar e achar que o seu jogo é uma bostola. Lembra que ele é um protótipo, que você tá ali justamente para fazer um playtest para deixar ele melhor. Não é porque o jogo parecia estar funcionando perfeitamente até aquele momento que ele vai funcionar perfeitamente para sempre. Não se engane. O desenvolvimento acontece em etapas e às vezes você precisa dar passos para trás antes de poder dar novos passos para frente. E tá tudo bem, porque para desenvolver um grande jogo você precisa saber tanto o que funciona quanto o que não funciona. E não existe jogo perfeito. Por mais que você teste o protótipo 999 vezes com feedback positivo, pode ter uma pessoa que diga que não gostou. Mesmo o Gloomhaven, que é considerado o melhor jogo do mundo, tem várias notas 1 lá no BGG. Mas mesmo que a pessoa não goste do gênero do jogo que você criou e isso impacte a opinião dela, ouça o feedback e saiba filtrar ele. Ou seja, eu posso não gostar de um jogo de blefe, testar um jogo de blefe e dizer que achei ruim, mas posso levantar um ponto, de repente, que pode fazer aquela experiência de quem for jogar o tal jogo no futuro melhor. Uma dica também é tentar descobrir com a pessoa não só o que ela não gostou, mas como, na visão dela, você poderia melhorar o jogo. Tenta cavar mesmo e tirar essa informação que, com certeza, vai ser bem útil para o futuro do seu protótipo. Ok, a gente começou a entender como funciona um playtest positivo. Então, o que você deve fazer para obter o melhor feedback? Primeira coisa que você tem que fazer é registrar o feedback que você está recebendo. Porque isso mostra que você está levando o feedback dos testadores a sério e vai te ajudar a lembrar o que foi dito quando você for usar os feedbacks da galera. É fundamental, quando você for usar esses tais feedbacks, que você seja capaz de organizá-los. Por isso, faça questão de manter tudo organizado e fácil de entender. Isso é para o seu próprio bem. E parte disso é anotar onde e que horas começou o playtest. Se tiver uma ideia ou comentário recorrente em feedbacks de várias pessoas diferentes, faça questão de destacar isso, porque com certeza é um ponto de atenção. Caso alguém dê um feedback no meio da partida, o ideal é você anotar, mas não debater nada naquele momento para não atrapalhar o ritmo do jogo. Ou seja, quando terminar a partida é que você volta e pergunta para a pessoa mais detalhes. Claro que se for um problema grande que impeça que o jogo continue,
aí é melhor você pedir desculpas e dispensar a galera para poder corrigir o problema e depois testar com outro grupo. Vale também anotar o horário de término do playtest para você ter uma noção de quanto tempo ele levou. Só assim que você vai saber se a partida está demorando demais ou de menos. Lembra também que saber como a galera se sentiu jogando é tão importante quanto todo o restante das perguntas mais técnicas. Por último, separe um tempo depois de tudo para revisar o feedback coletado. Tenta ver se ele é consistente com os outros feedbacks daquela sessão de playtest, se ele é consistente entre outros playtests já feitos antes e até mesmo se ele é consistente com as suas próprias ideias sobre o jogo. Tenta pensar o que você gostaria de testar em futuros playtests. Quando você descobrir isso, pense em como eles funcionariam no jogo. Aplique-os quando tiver tempo e comece tudo de novo. Se ficar confuso ou não der em lugar nenhum, se segura no que você já tem e teste com outro grupo. Você pode perguntar para a galera nova no fim do playtest se eles pensaram o mesmo que os outros testadores ou se o jogo seria melhor com as alterações propostas anteriormente. Outra coisa importante dos playtests é perceber o momento de desistir de algum jogo e partir para um projeto novo. Pois é, imagine que você esteja curtindo um jogo que você está lá desenvolvendo, mas que em diversos testes com diversas pessoas diferentes, o jogo não está divertindo elas como você achava que isso fosse acontecer. Nesse caso, pode ser que esteja na hora de abandonar esse jogo e partir para um projeto novo. Isso também acontece volta e meia com os comediantes, que podem ter ideias de piadas excelentes, mas que depois de algumas tentativas fracassadas no palco, resolvem desistir delas e partir para outro. Se você quiser testar, é bom sempre ver onde está rolando algum evento de jogos ou feiras tipo diversão offline. Nesses lugares costuma ter uma área dedicada a quem quer testar jogo. Outra tendência que cresceu bastante durante a pandemia foi o teste em plataformas como Tabletopia ou Tabletop Simulator. A única desvantagem delas é que o tempo de jogatina aumenta bastante, sem contar que você não vai conseguir identificar as nuances da comunicação não verbal quando for pegar o feedback da galera, como o franzir da testa, ou se a pessoa tá de saco cheio de jogar aquele jogo e tal. Enfim, por outro lado, você consegue alcançar muito mais gente do que se for esperar para testar fisicamente com alguém, porque essas oportunidades às vezes demoram a chegar. Outra opção também são os eventos online e grupos que reúnem e aceitam participantes para jogos, como por exemplo o ProtoBR e o Oficina do Playtest. Aproveitando o momento, queria lembrar que se você clicar no link da nossa loja exclusiva na Amazon, você ajuda o canal mesmo que não compre nada. Mas claro, que se você comprar, vai ser melhor ainda. Por isso que eu selecionei vários jogos maneiros para você curtir a jogatina de diversas formas diferentes, seja em dupla, com a família ou até mesmo sozinho ou sozinha. Dá para falar bastante sobre playtest aqui, mas eu também quis dar uma resumida e focar no principal para não deixar o episódio gigante. Só para você ter uma ideia, eu só falei de 5 dos 13 tópicos que eu tinha separado para explicar. Mas, antes de terminar, eu vou resumir algumas dicas importantes na hora de conduzir o playtest. Primeiro, não dê dicas de táticas ou estratégias. O foco é entender se a galera consegue jogar o jogo e não que ela ganhe ou mande bem. Segundo, não seja um alpha player, ou seja, não jogue o jogo pelas pessoas, deixe o povo se virar, que é quase que um reforço da primeira dica. Terceiro, não discuta os feedbacks de outros playtests antes que a partida atual termine. Por fim, seja uma pessoa prestativa, gentil, feliz e, acima de tudo, muito observadora. Será que você tinha ideia de que criar um jogo de tabuleiro era um negócio tão complicado? Se bem que essa é uma etapa realmente fundamental e bem trabalhosa. Por isso, eu achei que valia destrinchá-la com bastante carinho. Inclusive, mais uma vez, eu queria agradecer ao Leandro Pires por ter revisado esse episódio e dado sugestões valiosas. E você, qual jogo você gostaria de ter testado em seus momentos iniciais? Sei lá, um Ticket Ride, um Taco Gato? Joga aí nos comentários a sua resposta pra gente ler. Valeu, pessoal!